Você chegou hoje, do nada, no mundo dos leilões, provavelmente você se deparou com a seguinte questão. Cara, leilão é muito complexo porque tem hora que eles falam que tem umas coisas judiciais, tem hora que eles falam que é uma questão extrajudicial, tem hora que é de banco, tem hora que é um juiz, tem hora que é lei, tem hora que é decisão. O que que eu tenho que olhar? Com isso, eu decidi criar isso daqui para facilitar a sua vida, tá? Existe dois leilões principais que você precisa colocar na tua cabeça. Sempre que você for pensar em leilão, principalmente leilão de imóveis, você precisa entender esses dois formatos aqui. O primeiro leilão é o leilão judicial, e o segundo leilão é o leilão extrajudicial. Pedro, quais são as diferenças entre eles? Eu vou mostrar os pontos fortes e fracos, mas antes de mostrar a diferença, eu preciso que você entenda o motivo de um leilão acontecer. Sempre, em todas as situações que você quiser saber a ideia de um leilão, você precisa pensar da seguinte forma: ele existe para quitar uma dívida. Porque se você tem esse entendimento que ele existe para quitar uma dívida, isso facilita em diversos cenários. Mas pensa assim, ó, que dívida pode ser essa, Edwards? Um exemplo poderia ser uma falta de pagamento de parcela. Mas o leilão também poderia acontecer pensando em uma indenização por atropelamento, por exemplo. Mas o leilão também poderia ser por falta de pagamento de condomínio. Perceba, qualquer dívida pode vir a gerar um leilão. Claro que não imediatamente, mas em algum momento ela pode vir gerar. Então você precisa entender algumas coisas aqui. Quando a gente fala de leilão judicial, como o nome já diz, ele, vamos colocar aqui características, ele necessariamente depende de justiça. Ou seja, quem determina a existência de um leilão judicial, na verdade, é o juiz. Já quando a gente está falando de um leilão extrajudicial, a característica, acho que é assim, a característica dele é que ele usualmente não precisa de juiz. Quem vai determinar se um leilão extrajudicial vai acontecer ou não é o que iniciou ele, de repente um contrato, beleza? Então, principalmente aqui, ó, um depende de juiz, outro não depende. Então, vamos aqui, no caso, exemplo disso daqui, vão ser os leilões de bancos. Tudo que é leilão de banco, saiba que não vai precisar de um juiz. Fechado? Pontos fortes e fracos aqui. Pontos fortes. Pontos fortes. Vamos começar com o ponto forte do leilão extrajudicial, vai? Se você não precisa de um juiz, você não precisa necessariamente de advogado. Usualmente, você, pessoa física, um ser não iluminado, que não é da justiça, falo isso porque eu também não sou, tá? Você automaticamente fica bom assim com essa luz? Não sei. Não, acho que ficou muito ruim. Mas enfim. Você que não é da justiça, você não precisa de um advogado. Isso é um medo que as pessoas têm. Outro ponto forte dos leilões judiciais é que você pode financiar. Entrada pequena, muitas parcelas. Você quer ajuda. De repente você não tem todo o dinheiro para participar de um leilão. Putz, isso aqui facilita demais. Outro ponto forte de leilão extrajudicial, vou dizer assim, centralização. Se a gente está falando de leilão extrajudicial e leilão de banco,
uma coisa interessante é que ele é mais centralizado. E eu disse, como assim mais centralizado? Tem que pensar da seguinte forma. Se são bancos, existem poucos bancos no Brasil inteiro. Por mais que existam muitos, ainda são pequenos. São poucos ali aglomerados. Então, os principais bancos que mais possuem imóveis de leilão. Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, e aí começam a vir os menores. Então significa que, por exemplo, se você entra no site da Caixa, você já tem um monte de imóvel. Então você pega a Caixa, você pega a Bradesco. Isso facilita na hora de você procurar imóvel. Está tudo num lugar só. Tá, Eros, mas e quais são os pontos fortes aqui dos leilões judiciais? Cara, tem alguns. A gente pode caracterizar aqui a segurança jurídica. Se você pensar no aspecto jurídico da coisa, depois que um juiz assina a carta de arrematação, esse leilão é irretratável. É claro que você pode vir em algum momento a contestar alguma coisa na justiça, mas dificilmente você terá, vai lograr êxito. Por quê? Depois que a coisa acontece, ela está batida de martelo. Isso pode ser um pouco diferente no leilão extrajudicial, tá? No Brasil, lei é cabeça de juiz, então, inevitavelmente, essas coisas podem mudar. Então, essa segurança jurídica é um ponto muito forte. O segundo ponto muito forte que eu considero nos leilões judiciais é que não precisa ter nome limpo. Como é que é, Edwards? Opa, limpo. Aqui é parcelamento. Veja só, aqui embaixo, no leilão extrajudicial, eu falei que você pode financiar, certo? Só que para financiar é um financiamento bancário, ou seja, score, crédito, nome limpo. Aqui no extrajudicial, para você financiar, você precisa disso. Já no leilão judicial, você não precisa. Você simplesmente fala na justiça o que você quer. Agora, é uma questão interessante, porque daí você usa, vou deixar até esse nome aqui, é parcelamento. Ele é ligeiramente diferente do financiamento. Tá? A gente trata usualmente como sinônimo, mas eu considero diferente. Um outro ponto forte que eu considero do leilão judicial é a barreira de entrada alta, e isso vai ser igual a baixa concorrência. Depois que você entende como funcionam os leilões, você começa a entender que muitas pessoas têm medo dos leilões judiciais. Por isso, você vai ter uma concorrência menor. Aí agora eu posso ir para os pontos fracos. Deixa eu fechar isso aqui agora. Pontos fracos. Pontos fracos. Beleza. Qual que é o ponto fraco do leilão extrajudicial? Inevitavelmente, maior concorrência, eu considero. Qual que é o ponto fraco do leilão judicial? Dificuldade. Eu considero ele mais difícil que o leilão extrajudicial. E além disso, eu colocaria aqui também parcelamento alto. O que é o parcelamento alto? No leilão judicial, para você parcelar, você consegue dando 25% de entrada, mais até 25 parcelas. Agora me deu um branco. O saldo restante em 25 parcelas. Eu acho que não é tudo isso, não. Mas eu vou colocar aqui. Salvo o melhor juízo, 25 parcelas. Mas eu tenho quase certeza que é menos. Agora me deu um branco total, cara. Então, esse é um ponto fraco. Edwards, na prática, como é que eu vou ver isso daqui? Se você entrar aqui, por exemplo, no site do Arremata aí, ele vai dar uma carregada. Usualmente, os leilões extrajudiciais, como eu falei para você, ele vai ser de banco. Então, ele vai ter a carinha de um banco. Se você clicar aqui, por exemplo, em ver detalhes,
Você viu que isso aqui é um banco, já saiba, é um leilão extrajudicial. Uma coisa que eu gosto muito de olhar, de repente você não está olhando por esse site, é esse formato aqui, ó. Quando você entra num edital, você automaticamente já percebe a diferença. O cabeçalho vai ser sempre de um banco quando se trata de um leilão extrajudicial. Já quando a gente está falando de um leilão judicial, usualmente aqui vai ter terceira vara de justiça, não sei o que, Tribunal de Justiça de São Paulo, Paraná, você automaticamente já percebe. Os leilões judiciais, você vai poder encontrar ele na ferramenta com outras modalidades. Então, sempre assim, ó, você percebe que tem leilões do Santander, tem leilões aqui. Deixa eu mudar essa aqui para ficar mais fácil. Aqui não ajuda. Aqui melhor. Você vai ter leilão judicial, leilão SFI, leilão do Santander. Isso aqui são modalidades. Eu não quero entrar muito no termo. Mas usualmente nos leilões judiciais você vai ter primeiro leilão, segundo leilão e às vezes um terceiro leilão, algo assim. Do que trata isso? Ó, nesse momento temos alguns leilões judiciais. Vamos dar uma olhada no formato em que ele aparece, só para você poder perceber isso aqui. O site é diferente, mas olha o edital aqui. Opa, esse daqui está com algum problema. Ó, vai ser usualmente dentro de um site de leiloeiro. O edital do leilão está aqui. Ó. Percebe aqui, ó, vara única. Aí tem Alfa Leilões, ele está falando aqui que é um leilão da União da Fazenda, enfim, ele é consideravelmente diferente do que seria um leilão extrajudicial. Mas aí talvez você esteja olhando, você possa perguntar assim, Edwards, mas então, qual é melhor? O que é melhor, eu comprar num leilão extrajudicial ou num leilão judicial? Isso vai depender. Vai depender do dinheiro que você tem, isso vai depender do objetivo que você tem, porque além das características que eu te passei ali, você vai perceber que existe um certo comportamento de grupo no que se trata de leilão. Então pensa assim, ó, uma coisa que eu gosto de mostrar para as pessoas. Se você está procurando imóveis de baixo padrão, sabe, tipo C, apartamentinhos, aqueles populares, você vai encontrar muito mais desses apartamentos nos leilões extrajudiciais da Caixa. Muito mais. Edwards, por quê? Você tem que pensar em que o leilão surgiu para quitar uma dívida. No leilão extrajudicial, a dívida que ele vai quitar é de parcelamento. E quem mais utiliza financiamento na Caixa? Geralmente são as pessoas mais pobres, geralmente são as pessoas do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma tendência natural de que tenha mais imóveis deste perfil lá dentro do banco. Edwards, eu estou querendo um leilão de alto padrão. É possível eu encontrar no extrajudicial? É possível, possível é. Mas é uma probabilidade menor. Por quê? O cara que vai comprar uma casa de alguns milhões, sei lá, 15 milhões, dificilmente ele utilizou financiamento bancário. Porque muitos dos bancos nem aceitam esse tipo de financiamento, nem concedem esse tipo de financiamento. Então, geralmente, quando aparecer um imóvel desse tipo a leilão, ele não vai estar no leilão extrajudicial por falta de pagamento de parcela, mas ele vai estar no leilão judicial porque pode ser uma quitação de qualquer parcela. Então, de repente, uma indenização que ele tem que pagar. Então, por isso que existe uma tendência maior de estar em um leilão judicial. Então, a característica, ou melhor, a escolha que você quer ter entre um leilão extrajudicial ou judicial está relacionada ao tipo de imóvel que você quer e a estratégia que você quer utilizar. Se você, por exemplo, tiver um interesse de fazer a alavancagem, comprar financiado é no extrajudicial. Pô, tem pouca grana, então para mim financiado é o melhor, então você vai no extrajudicial. No Edwards, eu tenho uma graninha maior, mas eu queria tirar o mínimo dinheiro do bolso. Você pode ir no parcelado. Você vai dar uma entrada maior. As parcelas estão em menor quantidade, então você inevitavelmente vai ter um valor de parcela maior também. Se você quer
fazer a estratégia de alavancagem que usualmente a gente ensina, talvez faça mais sentido você utilizar com o financiamento, não com o leilão judicial. Então não tem um certo e não tem errado. A minha sugestão para você que está começando hoje é: comece pelos extrajudiciais, mas se aprofunde o mais breve que você puder. Você vai ver que há oportunidade em todo lugar. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, comenta alguma dúvida que você tenha do leilão. Vai ser um prazer te responder. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.